Cada vez mais, estudos científicos evidenciam os efeitos e os benefícios que os exercícios físicos exercem sobre o nosso cérebro, atuando como parte importante na prevenção e no tratamento de diversos problemas psicológicos, melhorando a nossa saúde emocional. Sabemos que com a chegada da pandemia Covid-19 e o surgimento do ensino remoto, vieram também diversos problemas que afetaram diretamente a vida profissional e a forma de ensinar do professor. Essa nova modalidade de ensino demanda de muito esforço físico e mental, ocasionando no sofrimento psicológico do professor. Sou Socorro Andrade, acadêmica de Psicologia, e no vídeo de hoje abordaremos a temática como o professor pode melhorar sua saúde emocional através de exercícios físicos. Para melhor entender sobre essa temática, temos aqui o profissional de Educação Física, Marcelo Mendes. Olá, Marcelo. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre a relação que existe entre a prática de exercícios físicos e a melhora da nossa saúde emocional. Olá, Socorro. É um prazer estar aqui contigo. E para falar de saúde emocional, não tem como desvincular dos hábitos do indivíduo. Bem sabemos que a saúde emocional do indivíduo, bem como do professor, está estreitamente ligado com seus hábitos, está estreitamente ligado com o estilo de vida em que ele está inserido. Estilo de vida esse que vai influenciar no seu sistema nervoso central, estilo de vida esse que vai influenciar também no seu sistema hormonal. A gente sabe que para uma melhora da saúde emocional, bem como da concentração, da percepção, a gente precisa estar funcionando bem. E para que o corpo esteja em perfeito estado de funcionamento, para que o cérebro esteja funcionando de maneira correta, é preciso que tenha sangue bem vascularizado, o sangue bem oxigenado, e só o exercício físico tem esse poder de melhorar o sistema nervoso através da aceleração da circulação, através de uma melhora do sistema linfático, proporcionando assim ao indivíduo uma melhor saúde emocional, bem como de uma otimização de sua saúde psicológica. Sim, Marcelo, é interessante essa parte que você fala, que os exercícios físicos eles têm uma grande influência no nosso bem-estar emocional e também ele pode ser uma parte importante no tratamento de diversos problemas psicológicos. Eu gostaria que você falasse como os exercícios físicos influenciam o nosso bem-estar emocional. A saúde emocional ela está estreitamente ligada a um hormônio chamado endorfina. Endorfina é conhecido, tem um apelido comum chamado de hormônio da felicidade, porque mesmo em meio a um dia corrido, a um dia atribulado, você durante o exercício libera esse hormônio, que ele proporciona a sensação de prazer, bem-estar e relaxamento. Uma vez que os níveis de endorfina estão baixos por conta de uma vida sedentária, por conta de um dia tenso, através de situações do trabalho, situações familiares, o nível de cortisol é elevado. Logo o indivíduo começa a não raciocinar bem, começa a ficar estressado, se manter sob tensão. Sob estresse, o nosso cérebro não funciona bem, sob cansaço, o nosso corpo não funciona bem. Então, o exercício físico ele vem com essa importância de liberar neurotransmissores, estimulação de hormônios que causam a sensação de felicidade, prazer e bem-estar. É importante frisar, Socorro, que a maioria das pessoas que sofrem de depressão, sofrem de transtornos psicológicos, sofrem de ansiedade, em sua grande parte são pessoas sedentárias. Sim. São pessoas trancadas dentro de um quarto, são pessoas que não socializam, são pessoas que, de fato, não põem o corpo em movimento, consequentemente comprometendo a saúde mental, a saúde emocional e suas relações. Então, Marcelo, achei interessante isso que você acabou de falar. E uma pesquisa revela que a combinação de exercícios físicos e terapias faz com que melhore os quadros de depressão já existentes. Eu gostaria que você falasse para a gente como os exercícios físicos podem contribuir com o processo terapêutico. O exercício físico ele tem um poder de contribuição muito forte nesse processo, pelo fato de ter o poder de aliviar o estresse na prática. Quando o indivíduo ele ingressa em uma atividade, ele pode dar o testemunho de que entra estressado e pós-exercício ele sai desestressado. Isso sem precisar de ansiolítico, isso sem precisar de antidepressivo. O exercício físico ele tem esse poder anti-inflamatório para o cérebro,
Porque o exercício físico, ele, além de tudo, ele serve para uma melhora da autoestima. E um indivíduo que tem uma autoestima equilibrada, ele tem um poder de percepção melhor de si mesmo. Ele conhece sua alimentação, ele conhece a sua força, ele conhece seu nível de coordenação e equilíbrio. E isso serve como um meio de treinamento para o cérebro. O cérebro vivencia esse tipo de conhecimento pessoal no exercício, ele pode aplicar em outras áreas. E o exercício físico também, ele ajuda o indivíduo a melhorar o seu sono. Um indivíduo que tem dificuldade para dormir é um indivíduo que não gastou energia. Se ele não gasta energia, o corpo entende que não tem necessidade de descansar. E uma pessoa que se exercita, ela, quando ela bate na cama, ela dorme igual um bebê. Por quê? Porque o corpo entende que tem que repor as energias perdidas. Então, o sono melhorado já ajuda no equilíbrio de cortisol, de serotonina, de noradrenalina. São hormônios necessários para um bem-estar do indivíduo. Então, Marcelo, é interessante perceber na sua fala o quanto os exercícios físicos eles são excepcionais para a melhora da nossa saúde emocional, até mais do que para o nosso corpo. Olhando os benefícios, são inúmeros, né? Melhora do sono, melhora do humor, melhora da autoestima, diminuição do estresse, da ansiedade. Essa parte que ele funciona como antidepressivo, como anti-inflamatório do cérebro, acho que é a parte que mais eu gosto, é essa parte que fala que os exercícios físicos é anti-inflamatório do cérebro e do nosso corpo, que engloba aí um grande número de prevenção de doenças mentais, como a perda de memória e as doenças relacionadas ao grupo de Alzheimer, não é isso? Então agora eu gostaria que você desse uma dica de pelo menos um exercício físico que as pessoas pudessem praticar sem ter desculpa de tempo, sem ter desculpa de dinheiro, e um exercício que faça bem tanto para nosso corpo como para a nossa saúde emocional, não substituindo os outros. Então eu gostaria que você me falasse desse exercício. Eu acredito que tem, né, Marcelo? Então, Socorro, o leque de exercício físico, ele é enorme. E a premissa pela procura do exercício é você procurar algo que você se identifique, algo que você goste de fazer. Para um professor que tem uma vida corrida, que precisa preparar aula, precisa corrigir trabalho, precisa corrigir provas e precisa estar na sala de aula, o ideal seria mudança de hábitos. Passar a caminhar, levar seu cachorro para passear, tudo isso contribui. Então, uma caminhada simples, de 3 vezes por semana, no mínimo 50, 30 minutos, é necessário que você faça o seu tempo. As atividades mais simples e mais baratas que a gente pode citar, as mais módicas, são pedalada, caminhada, que são bastante simples e bem leves e com risco de lesão baixíssimo. Muito bem, Marcelo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a todos que assistiram o nosso vídeo até o final. Pratique atividades físicas regularmente e garanta uma melhor saúde emocional. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando o nosso projeto através de vídeos que postaremos aqui. Um forte abraço e até mais.